música, uma arte capaz de transformar. Por meio das palavras, do ritmo e da harmonia, as canções expressam sentimentos, refletem valores sociais e constroem identidades. Você conhece o projeto Música Sem Barreiras? Quer saber como anda o mercado dos discos de vinil? A equipe da PUC TV produziu essas e outras reportagens especiais sobre a cultura musical. Hora de conferir. Hoje é terça-feira, 11 de abril. Está no ar o Espaço PUC. Você por dentro do que acontece na universidade. A viola caipira é um elemento importantíssimo da cultura brasileira, não é, Isabela? Exatamente, Érico. Um instrumento que atravessou gerações e continua marcando a forma como fazemos música por aqui. E olha só, a paixão por esse objeto tão folclórico e tradicional inspirou um movimento muito bacana, viu? Isso, artistas buscam apoio para transformar a viola caipira em algo muito maior do que um simples instrumento musical. Quando o assunto é viola caipira, se tem alguém que pode falar com autoridade, é o Chico Lobo, que está aqui com a gente. Chico, obrigado por receber a gente na sua casa. Obrigado, porque nós vamos prosear daquilo que eu mais gosto, que é a viola caipira, a tradição da viola. Para a gente começar, conta um pouco como que foi a história da viola até ela chegar aqui no país. Então, a viola ela descende das violas de arame portuguesas, que chegaram no Brasil na época da colonização, vieram junto nas caravelas, foram muito usadas pelos jesuítas na catequização dos índios. Essa viola, então, foi reprocessada pelo caboclo brasileiro, ganhou sertões, ganhou características próprias e se transformou num instrumento símbolo desse Brasil profundo, a nossa viola caipira. Nos últimos meses, a viola caipira entrou em processo de reconhecimento como bem imaterial do Brasil. O caminho é longo e depende muito de alguns fatores. Faça uma pesquisa para saber exatamente a história, a origem, a construção desse bem cultural. Né? Como que esse bem cultural identifica certo grupo social. Né? Então, a partir desse estudo é que se propõe um registro. O fator mais essencial é a identidade que ele confere a certo grupo e a certa manifestação. Né? No caso da viola, por exemplo, ela, além de caracterizar, né, uma forma de música, um tipo de afinação, né, um certo uso desse instrumento, o próprio instrumento traduz uma história de sua construção que se origina em outro instrumento e que vai dar origem nessa viola, que é conhecida como brasileira, como caipira. A viola caipira não é um instrumento qualquer. Gerações após gerações, músicos levam por onde passam a cultura dessa sonoridade tão peculiar. Desde criança, meu pai recebia as folias de reis, que são grupos de cantadores que saem de casa em casa cantando o nascimento do menino Deus na época de dezembro a janeiro. E o instrumento principal da viola da folia eram as violas, umas violas antigas de cravelha de pau, que para afinar a gente tinha que ou cuspir ou jogar cachaça para a madeira inchar e afinar. Aquele som me provocou, eu acho que ali com 7 anos de idade eu fui marcado para ser violeiro. E para quem acha que a viola caipira é um estilo ultrapassado, a gente tem aqui um exemplo de que não é bem assim. Essa escola recebe toda semana vários alunos que praticam e mantêm vivo esse instrumento que é tão antigo. Eu vejo assim que o jovem hoje tem um interesse assim. Eu, por exemplo, tenho mais de 40 alunos tocando viola em alguns lugares que eu toco. Mas é muito importante, a gente está preservando a cultura do instrumento. Não tem outro instrumento mais bonito no mundo que a viola, né? Existem os que fazem o acompanhamento, mas olha só o timbre do instrumento, coisa gostosa, a gente ouve, né? Eu sempre gostei muito de música raiz e desde pequena escutando eu tive a vontade de aprender a tocar. Hoje em dia a música raiz, agora ela está voltando, mas muita gente ainda não gosta, não conhece esse tipo de música. Eu acho bem importante porque foi uma das primeiras músicas a aparecer. A música de hoje em dia não é uma música que as pessoas têm que aprender, eu acho. A viola não fala nada de errado, isso é bom para as pessoas. E a viola caipira também depende de um profissional muito importante, é o chamado luthier, que constrói os instrumentos. E é por isso que eu estou aqui com o Roberto de Matos. Roberto, obrigado por ter recebido a gente também. Bom, conta pra gente como que é o processo de construção da viola. O processo ele é um pouco misterioso. Cada luthier, né, cada construtor, cada artesão, ele tem uma forma. Eu, por exemplo, eu vou até nas matas.
para mim colher parte das minhas madeiras e outras são compradas. Existem vários tipos de ferramentas, como formas elétricas, é tudo no tempo, então eu conto com a boa vontade do tempo, a madeira seca, em média de uns 2 meses a 3 para ser construída. A viola ela tem um som da gente, quando alguém toca, ele mexe no seu coração, né? Eu não sei te explicar direito, não, é uma coisa como se fosse uma saudade de alguma coisa, né? Como dizia o grande, a saudade de você não sabe o que é, mas você tem. Viola é campeã por representar essa identidade de um Brasil interior, de raízes profundas fincadas no solo da tradição. Então vamos juntar isso tudo num grande mutirão para que esse instrumento que é histórico e que tem tantos anos e que chega de Portugal para o Brasil e cria-se toda uma cultura, possa sobreviver há anos e, sobretudo, o jovem, as novas gerações não ficarem privadas desse conhecimento e dessa memória. Tá certo, Chico. Eu só posso te agradecer por essa aula de cultura e vamos encerrar com um trechinho de uma música? Vamos encerrar com um trecho que homenageia meu pai e a viola, que diz assim: E viola que trago no peito, e viola meu pai que me deu, pra cumprir a folia da vida tomar a Deus. E viola que trago no peito, e viola meu pai que me deu, pra cumprir a folia da vida, tomar a Deus. Que tal mais uma viagem ao nosso passado musical, Isabela? Hora de falarmos sobre os discos de vinil, Érico, uma das primeiras mídias de armazenamento de áudio da história. Também conhecidos como LP, long play, os discos de vinil pouco a pouco foram substituídos por tecnologias mais atuais. Mas se engana quem pensa que eles se perderam no passado. Já ouviu aquela história que música não tem barreiras? Pois é, aqui por exemplo, a gente tem a MPB e o rock convivendo juntos no mesmo espaço e ajudam a propagar e divulgar o mercado de vinil que ganha cada vez mais espaço. Eu tô aqui com Sidney Costa, eu tô aqui com o analista internacional Marcos Souza e nós vamos descobrir se o Carlos Moraes, que é analista de sistema, realmente conhece tudo dos discos. Olá, Carlos, tudo bem? Beleza. Carlos, para começar, eu quero saber em que ano o disco Abbey Road dos Beatles foi para as lojas. Letra A, 1970, letra B, 1969 ou letra C, 1972? 1969? 1969. 69, claro. Lançado em 1969, Abbey Road foi o 12º álbum dos Beatles e foi um grande sucesso. Uma curiosidade é que, apesar de ser o penúltimo álbum a ser lançado, foi o último a ser gravado pela banda. Qual dessas músicas não fazem parte do primeiro álbum da Madonna? Everybody, Holiday ou Like a Virgin? Like a Virgin? Eu não sei se o primeiro disco da Madonna é o Like a Virgin. Letra A, Everybody? Everybody. Apesar de ser considerado um dos maiores sucessos da carreira da rainha do pop, Madonna, a música Like a Virgin só foi lançada em seu segundo álbum, que estreou em 1984. E com toda a polêmica, rapidamente tornou-se um sucesso mundial. Qual o nome do disco do Nirvana que tem um bebê na capa? Letra A, Nevermind, letra B, Everybody ou letra C, The Dark Side of the Moon? Letra A, Nevermind. Nevermind. Esse é o Nevermind. O álbum Nevermind da banda Nirvana possui uma das capas mais famosas de todos os tempos, mas dizem que a ideia inicial da banda, vetada pela gravadora, era ter como capa a foto de uma mulher dando à luz na água. E o bolachão está cada vez mais em alta. Somente no Brasil, em 2015, foram 123 mil discos vendidos. A aposta é que em 2016 esse número aumente para 150 mil discos vendidos, um aumento de 20%. É o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. A procura tem aumentado muito, eu acho que finalmente o pessoal se saturou da música digital, pasteurizada, sabe, sem dinâmica, sem frequência. O vinil você tem a gravação original ainda, com toda a dinâmica ainda aberta, sabe? Não é aquela coisa reta do digital. O vinil ele é mais... dá pra sentir a música, dá pra você sentir que você pode manipular a música, você pode dar uma tratada.
Já baixado, já pra mim não tem graça, tá ligado? Tipo, tem que colocar na agulha mesmo e sentir. Vinil é com certeza algo que, para quem gosta, ter o contato direto fisicamente é o diferencial. Que eu sempre fui só de você, que você sempre foi só de mim. Bom, o Espaço PUC vai agora para um rápido intervalo. Na volta, a gente traz outras reportagens especiais. Vamos falar sobre o projeto de inclusão social Música Sem Barreiras e sobre o cenário do blues aqui em Belo Horizonte. Não sai daí que a gente volta rapidinho. Atividades culturais, inclusivas e participativas nem sempre são acessíveis a toda a população. Pensando nisso, a Fundação de Educação Artística idealizou o projeto Música Sem Barreiras. Isso mesmo, Érico. Conheça agora a iniciativa que leva música e oportunidades às cidades do interior de Minas Gerais. O projeto leva atividades culturais gratuitas a comunidades e periferias de 6 cidades mineiras, começando aqui por BH. Além de Belo Horizonte, o projeto será levado a Sarzedo, Ibirité, Conceição do Mato Dentro e Betim, todas ainda no primeiro semestre. Criado na Fundação de Educação Artística, o Música Sem Barreiras democratiza e difunde formas de cultura como o teatro e a música. É uma vocação da Fundação de poder estar sempre abrangendo, né, e ampliando os horizontes. Não é uma escola de educação artística, né, que tem a música como foco principal, mas que sempre compartilhou de experimentações e interações com as outras artes. O Música Sem Barreiras conta com workshops para misturar ritmos musicais e habilidades cênicas, que vão gerar uma peça artística exibida no final das atividades. As oficinas foram ministradas pelos organizadores do projeto e contaram com participantes de todas as idades. Eles valorizaram a democratização de práticas artísticas e ainda puderam aprender um pouco mais sobre a música e o teatro. A minha experiência musical é mais voltada para o teatro, né? Então, assim, eu queria me aprofundar um pouquinho mais na parte musical mesmo. E como aí eu vi que ia ter essa oficina, né? Esse workshop aqui na ZAP, achei que poderia acrescentar para o meu trabalho. Dominique comentou ainda sobre a difusão das atividades propostas e julgou fundamental levar a cultura para regiões geralmente esquecidas por esse tipo de iniciativa. Necessário demais. É um lugar, geralmente são bairros que não tem tanto... Não chega tanto, sabe? A arte às vezes não chega tanto, as pessoas se interessam um pouco menos, então trazer para esses lugares e tal é muito importante, assim, eu acho. Os workshops fazem parte da atividade do projeto Música Sem Barreiras, que significa ir a outros lugares, fora da escola da Fundação de Educação Artística, que é o local de onde surgiu a ideia e o projeto, né? Para poder compartilhar de conhecimentos musicais, compartilhar de uma escuta sonora mais ampla. A gente vai trazer os músicos, os estudantes, né, bolsistas da Fundação, para tocarem, para compartilharem um pouco do estudo deles, do que eles estão tocando, do que eles estão aprendendo, do que eles estão também se dispondo a apresentar, né, enquanto concerto, enquanto música. Já vimos que a música é capaz de mudar a vida das pessoas. Inclusive, existem inúmeros profissionais que lutam para sobreviver dessa arte. Imagino que deva ser um trabalho muito gratificante, mas assim como qualquer outra profissão, existem as dificuldades e os empecilhos do mercado de trabalho. E o blues, essa mistura de ritmos marcantes que nasceu no século passado, ainda movimenta o cenário musical de Belo Horizonte. Contudo, esse ritmo, que é considerado o pai de outros gêneros musicais, tem tido que se reafirmar diante do atual mercado fonográfico. Mapear o blues em Belo Horizonte para registrar os capítulos dessa trajetória na capital mineira, enquanto esse estilo musical ainda faz história por aqui. Essa é a base do documentário Blues Horizonte, um documentário blues que de uma idealização em 2014 passou a ser realidade no final de 2016 com o lançamento oficial desta produção. E aqui com a gente, Paulo Ricardo Savino, que é o responsável, produtor cultural responsável por esta obra. Paulo, primeiramente, muito obrigado por atender a equipe do Interface. Obrigado, Ed, por me receber aqui. Imagina, é um prazer. Bom, e para a gente começar esse bate-papo, Paulo, por que registrar o blues em Belo Horizonte? O blues em BH, ele é uma cena interessante, é uma cena grande, é uma cena forte, mas é uma cena dispersa.
É uma cena que já tem quase 40 anos de história, com muitos integrantes que fazem parte dessa história, que estão na ativa desde então, desde o começo. Só que é uma cena que ficou muito diluída, muito separada. Né? Então eu vi essa oportunidade e pensei, pô, eu vou contar a história dessa cena. Né? É uma cena legal, é uma cena rica, é uma cena interessante, é a base da maioria das músicas que a gente escuta hoje. Então resolvi registrar isso tudo num filme único. Bom, e com esse trabalho de mapear o blues aqui em Belo Horizonte, o que mais te surpreendeu? O que mais surpreendeu é a qualidade dos músicos. Nós temos guitarristas, gaitistas, bateristas, vocalistas, assim, com um nível excepcional. Muitos deles são acima da média, sabe? É um povo muito bom, é um povo com muito a oferecer para a cultura musical de Belo Horizonte. E os gêneros, nós temos aqui o rock blues, nós temos blues com berimbau, temos cantoras fenomenais de blues aqui, o Mara Fernandes, Luciana Matos, Fabi Metzger, são mulheres que assim, têm uma voz poderosíssima para cantar, sabe? Tem muita coisa interessante, como eu tinha falado, repito, não canso de repetir, é uma história riquíssima e muito bonita. Bom, e como você mesmo já tinha dito, assim, influenciou muitos gêneros musicais no Brasil, né? Então ele tem essa grande importância, mas o blues, assim, ele meio que bombou ali na década de 70, 80, depois começou a perder um pouco o espaço, né? No que a gente se refere à cultura de massa. A que você atribui esta queda? Olha, consumismo. Hoje em dia a música ela está sendo consumida como um produto. Então os produtores, as gravadoras, a mídia, elas querem um produto pronto. Né? Desde as boy bands da década de 90, por exemplo, a música entrou num modo de versificador, como o George Orwell coloca na novela 1984. Né? Então são produzidas em massa e isso é fácil de vender, é fácil de consumir. Né, um show desse, por exemplo, exige muito ensaio, muito preparo dos músicos, sabe? São músicos diferentes se juntando para fazer um som. Então é uma coisa que exige tempo, exige dedicação. E o mercado hoje quer fast food, quer fast music. Né? E foi isso que tirou o espaço da música de qualidade, e não só do blues. Rock and roll tinha uma cena fortíssima em BH, também diminuiu. O jazz tinha uma cena forte em BH, também diminuiu, para esses estilos que são produzidos às pencas. Então você acredita que a mídia e a própria indústria fonográfica acabam de alguma forma sufocando esses ritmos que poderiam elevar aí nossa diversidade cultural e musical no Brasil? Sim, infelizmente aqui no Brasil, tanto a TV quanto a rádio, eles têm uma culpa nessa queda da música de qualidade aqui. Porque hoje em dia você liga a rádio, você conta nos dedos quantas rádios que estão tocando música boa. Né? Você liga a TV, procurando um show, que show que vai passar? Não é música. E é tudo vendido, né? É tudo vendido. Né? Hoje você pega uma produção igual essa que nós estamos fazendo aqui, que só tem músicos de qualidade, é no 104, que eu acho que é um lugar lindo, né? Mas aí você pega uma produção de um sertanejo universitário, é aquele negócio gigantesco, aquele palco gigantesco, para uma música que, com todo respeito, eu acho, a quem gosta, não exige tanta dedicação quanto o blues. Sabe? Não é uma música tão trabalhada quanto o blues. Bom, e dá para perceber todo o seu empenho em registrar a música de qualidade no seu documentário. O que você percebeu assim que são ainda os maiores desafios dos músicos que ainda mantêm vivo o blues aqui em Belo Horizonte? A questão do espaço, tanto para tocar quanto para divulgar o trabalho deles. Eles têm muitos aí, tem trabalhos autorais que são maravilhosos, mas você não tem muita casa de show interessada nessa cena aqui em BH, você não tem, né, de novo, as rádios ou TVs regionais aqui ajudando a compor essa cena. Então fica um negócio muito restrito. Você tem pouquíssimas casas de show aqui em BH que aceitam o blues. Você tem aqui, 104, você tem o Underground, você tem a Autêntica, e se você tiver sorte, você toca lá no Jack ou no Lorde. E isso se replica pelo Brasil, de uma forma geral? De uma forma geral, sim. Tanto que festival de blues, você tem poucos que são grandes aqui. Você tem o de Panos Blues, em Pará de Minas, você tem o Ibitipoca e o Mississippi Delta, lá em Caxias do Sul. Né? O Blues Horizonte Jam está vindo para ser essa nova referência também do blues aqui no Sudeste, né? Principalmente aqui em Belo Horizonte, que não tem mais. Né? Bom, e você citou bem aí a questão da mídia, da própria indústria fonográfica, e agora para finalizar aqui o nosso bate-papo, qual que você acha que é a responsabilidade do público nas tendências que nós temos acompanhado aí da música brasileira? Eu acho que o público, eu isento o público de responsabilidade. Eu acho que o público ele consome aquilo que oferecem para ele. Né? Se você oferecer coisa boa para o público vai consumir coisa boa. Agora, se o que está de fácil acesso é ruim, é de baixa qualidade, o público vai consumir aquilo.
Porque é difícil, a pessoa nunca escutou blues. Como que ela vai pesquisar sobre o blues? Como que ela vai procurar um jazz se ela nunca ouviu blues, nunca ouviu jazz? Então o público, eu acho que ele não tem responsabilidade nisso. Eu acho que a responsabilidade é nossa, a minha como produtor, a de vocês como televisão, a da rádio como rádio. Acho que a responsabilidade é da gente que faz a cultura e não de quem consome. Ok, então obrigado, Paulo. A gente agradece muito a sua participação aqui no programa Interface. Sucesso aí na sua trajetória e nesse registro bacana do blues aqui na capital. Obrigado demais. Só para lembrar que o projeto agora está rodando pelas cidades de interior aqui de Minas Gerais. Então fique ligado que ainda vai rolar muita coisa. Ok, obrigado, valeu demais. Obrigado Sucesso, a você. Viu? Parabéns, obrigado. Valeu. O programa de hoje fica por aqui. Tem alguma sugestão ou comentário? Envie para o nosso e-mail espaçopuc@pucminas.br ou entre em contato pelas redes sociais da PUC TV. Amanhã a gente volta às 5 horas da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Esperamos por você. Obrigada pela companhia e até lá!